coração do povo. E toca no coração do povo. E a música aqui hoje à noite tocou no meu coração. Bom, eu nasci na Inglaterra, chegamos no Brasil em 1971, fomos depois para os Estados Unidos, nós voltamos americanos e voltamos para o Brasil. Mas, gente, isso me emociona quando eu estou ouvindo a música do povo e também a letra da música. Me lembro claramente em Mato Grosso do Sul, dois homens, tipo caipira mesmo, mas cantando para a glória de Deus. A música do jeito deles. Sinceramente, gente, isso foi uma bênção. É louvores a Deus. Claro que Deus aceita louvores e a música somente no Espírito e na verdade. E isso é importante. Tudo está baseado, tudo que Deus faz está baseado na palavra dele. E a palavra, desculpe pessoal, mas a palavra de Deus está baseada no caráter de Deus. Está entendendo? Assim? A palavra de Deus está baseada no caráter de Deus. E por isso, Deus, por si mesmo, vai realizar o que a sua palavra ensina. Lembre-se em Hebreus, quando o autor aos Hebreus estava escrevendo, e ele disse, quando Deus, falando em nossa salvação, olha bem, falando em nossa salvação, quando Deus jurou e não tinha mais ninguém e nenhuma outra pessoa antes de qualquer coisa, ele jurou no seu próprio nome. Esse juramento de Deus é para assegurar vocês crentes na sua salvação. E isso se fala do caráter do nosso Deus. Mas outra coisa. Desculpe, vamos para o Atos capítulo 10. Vamos falar sobre dois homens significantes. Enquanto eu estava estudando esse encontro de Pedro com Cornélio, em Atos capítulo 10. Cornélio foi quem? Ele foi um centurião romano da coorte romana. Por favor, não deixa o significativo disso sair, porque a coorte romana foi escolhida pelos cidadãos da cidade de Roma, não de qualquer outro lugar, do Império Romano, mas da cidade de Roma. E ele era centurião. E o centurião, eles eram homens muito valentes e muito importantes no exército romano. De fato que eles chegaram a posições altas, chegaram com muitos bens, chegaram com muita influência e muita capacidade, mas também muitos deles foram mortos ou feridos. Por quê? Porque sendo centuriões, sempre estavam na frente da batalha, do lado direito, que significa eles estavam no lugar
mais perigoso no lugar onde a luta vai com mais intensidade. Tudo bem. Eu não sou centurião. Vocês não são centuriões. Ou seja, qual for a feminina, porque naquela época não significava isso. Mas estamos na frente de uma batalha. E estamos do lado direito da nossa, do nosso, como se diz, o nosso grupo, nosso quadro de soldados. Tá bom? Estamos aí. Todos os nossos crentes estamos aqui, enfrentando um mundo de hoje extremamente difícil. Extremamente. Eu não quero dizer para a gente que Deus está ali para te abençoar e te dar prosperidade, e te dar resolução aos seus problemas, porque Ele é Deus amoroso e tudo mais. Ele pode fazer tudo isso. Mas uma coisa que Ele tem para nossas vidas é que sejamos exemplos do caráter dele. Esse mundo tenebroso. Bom, chegou lá. Pedro foi chamado. Pedro estava lá na Cesaré e ele ficou na casa de um curtidor como se fala, curtidor de couro. Um rateio difícil, viu? Cheio. Mas ele achou, sendo muito bem, que quando Deus abaixou os lençóis para ele achou animais dentro de lá e Deus disse, mate come. Ele disse, não, eu não faço nada disso de jeito nenhum. Segunda-feira, come. Não, o senhor sabe que eu sou espiritual, eu não faço nada disso, não, o senhor. Terceira vez, abaixando o lençol, mate come. Caiu a ficha com Pedro. Deus está falando alguma coisa para mim. Naquele mesmo momento, houve uma batida na porta. 3 homens, 3 nações, 3 homens chegaram lá. Mas desculpe, o problema é que eu deixei não é para deixar. O problema foi que, quando Pedro disse, eu não faço isso não, ele já estava hospedado numa casa que deve ser, conforme os ritos judaicos, imundo, não limpo. Mas Pedro foi lá e disse que eles explicaram para Pedro, um anjo disse para nós e tal, e foi convidado para a casa de Cornélio, e vai lá para a casa de Cornélio. E quando eu estava lendo isso, sabe o que veio para a minha mente? Atos capítulo 5. Um homem muito inteligente, muito importante, lá em Atos capítulo 5. Quem foi? Gamaliel. Gamaliel era um judeu mesmo, um fariseu, um dos líderes. Ele é um homem reto, ele é um homem justo, ele é um homem que queria seguir os caminhos de Deus. E muita gente acha, quando Gamaliel disse a respeito dos apóstolos, não toca nisso, porque se vocês
punirem esses homens, pode ser que vocês vão contra Deus, porque se lembra que houve no passado outros movimentos, e esses movimentos saíram em nada. Então, gente, todo mundo acha que com Gamaliel é um homem muito sábio, é um homem muito conhecido. Eu não acho assim. Por quê? Porque Gamaliel, Cornélio aberto para o Evangelho. Gamaliel fechado para o Evangelho. Sem dúvida nenhuma, Gamaliel sabia exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Sem dúvida, ele sabia exatamente por que aquilo foi feito, crucificado em Jesus. Ele sabia dos milagres, dos ensinos de Jesus, mas ainda ele disse, não, eu não aceito isso. Por isso, eu não concordo com muita gente que diz que ele é um muito sábio. Nos moldes mundanos, não cristãos, ele foi. Isso foi uma declaração política. Então, açoitaram os apóstolos e mandaram eles embora. Ok. Então, quando eu estava pensando em Atos capítulo 10, o que foi? E Deus falou para Gamaliel de igual modo que ele falou para Cornélio, no sentido que Deus revelou para os dois. Deus está revelando para você. Se você não é crente, Deus está revelando pelo Espírito Santo, igual modo que ele revelou pelo Espírito Santo os outros. Deus está revelando para você a verdade a respeito do propósito dele. Deus. E lembrem-se que nós falamos de manhã, Paulo falou que ele era apóstolo, chamado apóstolo, isso quer dizer designado apóstolo. E se alguém, aquele por aqui na televisão, está se chamando apóstolo, eu ouvi dizer que o apóstolo Valdomiro, ele já chegou lá, e agora é apóstolo. Eu já ouvi dizer de umas apóstolas. Se não fosse tão sério, seria uma brincadeira. Isso é engraçado. Eles estão assumindo algo que eles não têm direito. Os apóstolos foram indicados por Jesus Cristo pela conexão pessoal com Jesus, um relacionamento físico aqui na terra com Jesus Cristo. Bom, isso é assim. Então Pedro foi lá, ele seguiu a orientação dos três homens, eles levaram Pedro para casa e comeram. Agora, diz aqui a palavra. Mas, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Cornélio foi um homem, ele construiu sinagoga, ele foi muito assim nas boas obras para o povo judeu, ele gosta muito do povo lá, apesar de ser um soldado extremamente importante
de um coorte extremamente importante. E diz aí, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Oração de que? Oração de Deus me dá mais que parece. Deus me dá mais entendimento. Desculpe, da tua palavra. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Gente, você acha que as tuas ofertas não estão diante de Deus? Quando aquela mulherzinha foi para o templo e Jesus estava lá, ele estava observando, e ela, uma senhora baixinha, atribulada, a linguagem é assim, atribulada, sofredora, mas ela tinha 2 letras, as moedas menores valor na época. Tudo que ela tinha, pegou e botou no gás. Gasofilácio. Eu já tenho problema com isso. Eu preciso inventar outra palavra para isso. Mas olha, ela colocou esse dinheirinho ali. Você imagina o quanto dinheiro foi arrecadado para o reino de Deus a partir daquele momento? Eu diria, até agora, ele foi arrecadado até dezenas, até centenas de milhões de dólares por causa daquela oferta de uma senhora cujo nome não conhecemos. Não conhecemos. E gente na Bíblia, o homem que fez uma das declarações mais pesadas na Bíblia, quando os fariseus, em João capítulo 9, quando os fariseus atacaram ele, e no fim, ele falou, eu era cego, agora não sou. É isso que eu sei. É isso que eu sei. Disse ele para os fariseus. Eles não queriam aceitar aquilo que aconteceu na vida daquele homem, apesar de tudo. Mas ele disse uma coisa que eu sei a respeito de oração. Deus ouve todos aqueles que estão realizando, vamos dizer assim, que estão realizando, obedecendo à vontade dele. Uma das declarações mais importantes no Novo Testamento. Qual é o nome dele? Não sabemos. No Senhor lá, no poço, Jesus estava sentado lá. Samaritana. Explicou Jesus, todo você sabe, explicou Jesus, me dá um pouquinho de água. Bom, depois de uma conversa, ela disse, agora eu sei, antes de Pedro fazer qualquer declaração a respeito de Jesus, uma samaritana foi fazendo uma declaração a respeito da pessoa de Jesus. Eu sei que tu és o Cristo. E ela foi para a cidade, contou para os homens, e eles voltaram. E depois eles disseram para ela, olha, você não precisa de contar mais nada para nós, porque já encontramos com ele. Qual o nome dela? Quantas pessoas aceitaram Jesus como resultado do testemunho daquela prostituta? Não conhecemos qual é o nome.
Hoje em dia, temos uma maneira de ser conhecido através do Facebook, através de outras facilidades na internet. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem um centurião aqui nessa sala. Não no sentido romano, mas no sentido Deus está falando para você. Deus está querendo trazer você a sua mensagem. Qual a mensagem? Qual foi que Pedro ia dizer? Ousaria dizer ao centurião, falando sobre o quê? Para um romano, centurião romano. Falando de quem? Falando do carpinteiro de Nazaré. Mas o que aconteceu com ele? Foi crucificado. Não é? Para o romano, ser crucificado não poderia ser uma condenação pior. Foi para os piores. E foi declarado para ele. Esse crucificado é aquele que quer se tornar seu Salvador. Mas, gente, eu estou dando dinheiro para a sinagoga, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas, pior ainda que o seu povo, esse foi crucificado, mas foi ressuscitado. Agora, imagine um comandante de um corte romano especial ouvindo que um crucificado foi ressurreto. Pior ainda, ele voltaria. Oh my goodness. Oh, o que está acontecendo aí? Eu mandei os meus servos para trazer você para cá. Isso é minha imaginação. Isso não está na Bíblia, mas na minha cabeça. Então aqui me clipe. Mas gente, por favor, eu mandei pessoas para te chamar pelo anjo. O anjo apareceu para eu. O anjo apareceu para algum de vocês. Você não sabe. Você não sabe. Mas esse homem sabia que recebeu uma visão de anjo. E anjo falou: vai buscar ela. Vai contar uma coisa importantíssima. Claro que é. Mas quando Pedro chegou para falar sobre um nazareno crucificado, ressurreto, pronto para voltar. Gente, você quer que eu aceite isso? De repente, bom, essa é a minha opinião, minha cabeça. Mas de repente caiu, pá, o quê? O Espírito Santo. Ele resolve tudo. Só o Espírito Santo, por favor, escute bem, só o Espírito Santo tem a capacidade para trazer a salvação para você e para trazer você e eu para a salvação.
povo caiu sob o poder do Espírito. Eu não quero entrar na questão de línguas e tudo mais. Isso não me importa, porque tem várias considerações aí. Mas uma coisa que eu sei que eles foram batizados. E sabe o que aconteceu em Jerusalém? Pedro voltou para lá e prestou um relatório que tinha gente lá, sabe onde? Já me conhecia. Tem gente lá em Guaraci que estava pensando em Jesus. Mas Jesus falou para eles, o Espírito Santo falou para eles sobre quem é Jesus, porque Jesus é Jesus e o que Jesus quer para você. O que Jesus quer para você é que você seja transformado. A transformação que ele tem não é só a transformação na cabeça, é uma ressurreição espiritual. Deus, pelo Espírito, transforma a vida de você e a vida de eu na vida seguindo Jesus. Amém. Gente, ser crente é uma maravilha, um privilégio que a gente nem pode imaginar. Por quê? Porque somos, pelo Espírito Santo de Deus, transformados pelo novo nascimento em ser filhos de Deus. E filhos de Deus vão revelar o caráter de Deus. E, na hora certa, o poder de Deus. Gente, esse tempo aqui, esse povo aqui em Guaraci, é a indicação do caráter de Deus, a promessa de Deus e o poder de Deus. Segundo o pastor. E lembre-se, o pastor é um pastor. Ele não é um gerente de uma empresa. Ele é chamado por Deus para viver primeiro, porque se nós não vivemos o Evangelho, o que falamos do Evangelho não significa nada. Para viver o Evangelho, para poder falar o Evangelho, para em seguida servir o povo de Deus, que vamos servindo uns aos outros. Gente, muito obrigado, pastor, por esse momento na tua companhia, na igreja, certo? Que isso e eu, nós amamos em muito. Lembramos daquele saudável Urias. Gente dizendo que no nome simplesmente eu nunca queria me comparar com o meu ministério, com o ministério dele. Teria sido um louco, desonesto, porque era diferente, sob oração de Deus. O que estamos experimentando agora é a presença de um homem ressurreto ao lado de Jesus. Amém? Amém. Onde vocês estão, nesse momento, sentados, à
testa de Deus. Muita gente quer, falei outra vez, eu vou terminar aqui. Muita gente pergunta, o que é que está lá no céu? Onde é que eu vou estar lá no céu? Como os discípulos falaram. Ó, Senhor, bota nós, aí eu tenho a tua testa esquerda, Jesus disse, não pense nisso. Eu sei, eu falei para um grupo de pessoas uma vez, eu sei quem estaria lá ao lado de Jesus. E eles jogaram para mim. Eu falei, você. Quem é Jesus? Quem somos nós? Fazemos parte do corpo de Jesus. Onde está Jesus? Ao lado de Deus. Onde estamos nós? Fazendo parte do corpo de Jesus? Sentados com Jesus, ao lado de Deus. Junto com o romano, junto com a prostituta do poço, junto com o homem cego, junto com uma senhora pobre, junto com muita gente. Estamos aí. Graças a Deus. Nossa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é nosso